Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura Municipal, Usina Alta Mogiana, GS Lima Ambiente e Fundação do Livro Leitura de Ribeirão Preto apresentam 21ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Alô? Sim? Sim? Tá. Pessoal, eu rápido, tá? Alô. Acho que agora tá bom. Vamos lá. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, para a gente beber um pouquinho de conhecimento, né? Para beber um pouquinho de conhecimento com o pessoal que está aqui para trocar experiência de vida, uma série de coisas. E é uma continuação, né? Na segunda nós falamos do Sobrevivendo no Inferno, na quarta nós falamos do livro do Dois Irmãos, do Milton Ratum, e hoje vamos falar de 9 vidas com Bernardo. 9 noites, 9 noites. 9 noites, desculpe, eu ter errado. 9 noites com Bernardo Carvalho, certo? Então nós vamos ter a oportunidade aí de bater um papo. Vamos. Pessoal. Desculpa, falha. Alô. Bom. Alô. Gente, agora eu espero que vá, né? Tá cortando por algum motivo. Mudar de lugar. Vê se não mudou nada. Alô? Pessoal, vamos ver se agora... Alô? Vamos lá. Alô? Pessoal. Ei, som, teste, 1, 2, som, teste. Ei, som. Teste, 1, 2, som. Ei, som, teste. Tom, teste, 1, 2. Som, teste. Som, teste, 1, 2, som. Som, teste, 1, 2, som. Teste, 1, 2. Pronto? Bom, agora acho que não não vai. Vamos lá, vamos subir. Vamos ver se melhora o som. Gente, bom dia, desculpa a falha técnica aí. Nós testamos tudo 8h30, mas infelizmente, como sempre, tecnologia apronta com a gente, né? E nós estamos, como eu estava dizendo para vocês, hoje com a oportunidade de viver a experiência aí de trocar umas ideias com o Bernardo Carvalho sobre o livro 9 Noites. E vai estar conosco o Marcelo, né? Dispensa apresentação, a Emily e a Yasmin. Certo? Gente, hoje estou me sacaneando logo cedo. Tá certo? Então, não vou passar a palavra para eles. Vou passar
Alô, alô, alô. Pessoal, eu vou... Quê? Alô? Tá no microfone? Bom, então, gente, nós vamos passar... Eu vou passar a palavra para o Bernardo, para ele fazer uma breve introdução, né? E aí depois o pessoal daqui de cima vai começar a me perguntar, mas é muito legal se vocês também participarem com perguntas. Para isso, nós vamos estar com o microfone rodando para vocês fazerem as perguntas conforme foi sendo feita a apresentação, tá? Quem quiser, levanta a mão, a pessoa vai levar um microfone para você poder fazer a pergunta, tá bom? Então a gente conta com a participação de todos vocês para que a coisa role de uma forma mais harmônica. O Marcelo quer dar um toque. Pessoal, bom dia a todos. Fala bom dia para mim, bom dia, bom dia. Estamos aqui, queria agradecer o pessoal do Instituto do NAU, do nosso projeto NAU, nosso cursinho aqui da fábrica. Agradecer a presença dos alunos do SEB Lafayette, nosso decano, o professor Fernando, está aqui presente conosco, o professor Natan, nosso professor de artes. E a gente está aqui hoje na presença, né, de um dos maiores escritores da literatura contemporânea, premiadíssimo, 3 vezes prêmio Jabuti. Então eu queria pedir para inicialmente uma salva de palmas para o nosso Bernardo Carvalho, por gentileza, para acolhê-lo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A dinâmica vai ser assim, né? A gente vai começar uma conversa bem à vontade, bem botiquinha, aqui eu vou tendo um papinho, e aí a Emily e a Yasmin farão perguntas, tá bom? Mas está aberto para qualquer um. Então quem quiser depois só levantar a mão, eu vou até você e você faz a pergunta, tá bom? Eu queria começar, Bernardo, se for possível, você contasse um pouquinho como é que foi, o que te gerou, a gente sabe, né? Você leu um jornal, um parágrafo, todo mundo sabe, né? O famoso 27, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix, né? O 27 parece um número aí meio... Eu estou morrendo de medo, porque ano que vem eu faço 27, estou morrendo de medo de que eu não consiga passar dos 27, pelo amor de Deus. E a partir dali, né, aguçou a curiosidade de Bernardo Carvalho e a pesquisa começou. Então eu queria que você contasse um pouquinho essa obsessão, por gentileza. Alô, bom dia, obrigado aqui pelo convite. Não sei quem leu o livro, quem não leu, mas o livro ele tem uma peculiaridade que é um romance que, além de contar uma história, ele conta a sua própria história, né? Ele conta a história do próprio romance, de como ele foi feito. Então, os bastidores, eles fazem parte do romance. Então, quer dizer, o livro está dividido em 2 narradores e um narrador conta mais ou menos como é que o autor chegou à ideia do romance. O que eu posso acrescentar é que no momento em que eu tive a ideia, né, ou tive essa iluminação aí com esse artigo de jornal, eu vinha de uma tentativa. Eu tinha escrito alguns romances de ficção antes que mais ou menos obedeciam a uma lógica narrativa que era similar, e tinha feito 3 iguais, que eram livros que eles contavam uma história na primeira parte, e na segunda parte eles descontavam aquela história, né? Eu tenho essa tendência a ser meio do contra, então eu não consigo dizer uma coisa sem dizer o contrário dela. E então esses livros, eles faziam isso, eles contavam a história, mas quando você estava achando que você tinha entendido aquela história, eles contavam a história do avesso, então ao contrário. E aí eu tinha feito isso 3 vezes, o negócio estava virando um vício, e eu falei, bom, tem que fazer uma outra coisa, tem que escapar dessa armadilha aqui de passar a vida inteira repetindo essa fórmula, e resolvi escrever um livro de contos. Mandei o livro, fiz o livro lá, não sei o que, mandei para o editor, e aí o editor me ligou e disse, olha, é péssimo o seu livro, e eu até publico se quiser, mas vai fazer muito mal tanto para você como para mim. Então aí eu entrei numa espécie de um parafuso ali, eu fiquei muito desesperado, achando que eu nunca mais ia conseguir escrever um livro, nunca mais ia poder fazer literatura, porque eu tinha entrado nessa armadilha aí da qual eu achava que não podia escapar. E foi nesse meio tempo aí em que eu estava nesse estado hipersensível, né? Eu queria que tivessem... encontrar alguma coisa que a realidade me desse, né? Que me jogasse de volta na literatura. E aí foi nesse momento que eu estava assim, numa hipersensibilidade, que eu li esse artigo no jornal, que mencionava numa única frase, era um artigo sobre era uma resenha de uma antropóloga da Unicamp sobre a correspondência de um antropólogo alemão que foi assassinado entre os indígenas brasileiros numa determinada época. E aí, no parágrafo inicial,
ela contava que tinha, além dessa morte violenta, né, de um antropólogo, ela não conhecia nenhuma outra a não ser a do fulano de tal, que era esse Buell Quinn, esse antropólogo americano, que tinha se suicidado entre os índios Craô. E aí foi engraçado, porque eu acho que isso aí mostra um pouco a artificialidade. Bom, pode falar? A artificial... Não. Alô, alô. A artificial... Bom, acho que também não está funcionando. Vou falar sem, né? Bom. Bom, então mostra um pouco a artificialidade desse dispositivo aí inconsciente meu de querer sair desse buraco aí depressivo, enfim, de voltar para a literatura, porque essa frase aí não queria dizer nada, entendeu? Era um pretexto para eu entrar de volta na literatura. Então, eu usei essa frase como se fosse uma espécie de uma espora, né? de um impulso que, na verdade, despertou um monte de coisas que já estavam na minha cabeça e com as quais eu já queria trabalhar em literatura, entendeu? Então, por exemplo, a minha relação com meu pai na infância. Isso aí estava tudo embutido ali dentro. Na hora que eu li essa frase, é como se todas essas coisas ali fossem acionadas. Tem um processo aí inconsciente que eu não domino, enfim, mas que eu percebi que naquela frase ali eu podia construir um livro que já estava sendo gestado antes, entendeu? Então, o livro precede essa descoberta aí do artigo. E o artigo, na verdade, ele é só um pretexto para eu começar, a gente estava falando aqui antes, uma busca que, na verdade, eu sei que não tem solução, né? Uma busca sem solução, uma busca sem final. Enfim, então aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre esse cara que tinha se suicidado. E essa pesquisa Som, teste. Alô, 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 alô. Pode ser? Eu acho que é a localização. Alô? Talvez um pouco mais alto assim. Bom. Alô. Virar para aí? Bom. Então, agora me perdi um pouquinho, mas não, eu fiquei muito obcecado com essa história, sem razão, né? Na verdade, a razão já estava, como eu disse, embutida, né? E aí o livro, e aí eu comecei uma pesquisa e é engraçado, né? Porque quando eu nessa minha loucura aí de querer voltar para a literatura, achar um objeto, um pretexto para voltar para a escrita, né? Eu queria fazer um romance, né? Não queria fazer uma pesquisa, não queria fazer um livro de não ficção, um livro que fosse de história, de jornalismo. Eu não tinha o menor interesse nisso. Eu queria fazer um romance. E aí é curioso que, para fazer o romance, de repente, eu dei um nó ali, uma reviravolta, e comecei a ficar... Começou a ficar... Som, teste. 1, 2. Som, teste. Meninos, alguns de vocês, né, espero, né, que todos tenham lido já o livro, né? Está chegando o vestibular. Mas para quem não conhece, a gente tem convidados de fora, né? O livro tem 2 narradores. Isso é uma marca hoje da literatura contemporânea, né? Porque talvez uma das grandes questões hoje da contemporaneidade, o que é verdade? Quem suporta totalmente a verdade? Quantas verdades nos atravessam? Então nós somos 2 narradores, né? E a gente identifica esses 2 narradores porque um deles está em itálico, né? Então a gente tem duas histórias, 2 verdades se atravessando, né, a existência uma da outra, porque a nossa vida também é entrecruzada por tantas verdades. Tudo na vida é ficção, inclusive a história. O José Saramago ele disse que a história é a história acreditada. Alguém conta uma versão da história. Até a história também é ficcionalizada. Então essa mistura de verdade, de história, da vida real e da ficção, tá certo? É um dos grandes questionamentos que a gente tem nesse livro. Porque tem aluno que fica com raiva. Professor, a gente no final não sabe o final. Será que a coisa mais importante é o final ou é o percurso? Será que o mais gostoso é o percurso que a gente faz? Ou só saber o final? Você assistiu Game of Thrones, né?
Todo mundo que acompanhou essa seriado, né, ficou meio chateado com o último episódio. Achou meio frustrante. Nossa, mas foram tantos anos bacana que alegraram a sua vida. No último episódio você ficou chateado? É só o final que te interessa? Então a gente está pensando nisso, né? A gente não chega à conclusão, porque na verdade, o que é a verdade, né, Bernardo Carvalho? Não sei se você concorda comigo. Ainda mais de um suicida, né? Que só ele tem essa verdade. Como a gente pode revelar uma coisa tão íntima que é o motivo de alguém ter se suicidado? Sem falar que seria uma pesquisa em vão, porque ele não disse, né? Então não teria como ter essa certeza. Emily, você fez as suas perguntas aí? Tem questionamentos? Começa a nossa conversa? Olá. Bem, eu sou a Emily. E se eu pudesse definir o 9 Noites em uma palavra, seria subjetividade. Que é exatamente o que o Miller acabou de falar. E tem uma frase no começo do livro que me chamou muita atenção, que é a seguinte: eu preciso entender que cada um verá coisas que ninguém mais poderá ver, e que nelas residem as suas razões. E justamente por essa subjetividade, por a gente ter uma característica machadiana e uma narrativa policial, você acredita que seja por conta disso que o seu livro foi escolhido para estar como obra obrigatória em um dos vestibulares mais tradicionais do país? E se sim, por quê? Eu não sei por que eles escolheram. Eu fiquei bem contente com isso, mas eu não faço a menor ideia. Enfim, eu gosto muito do livro, mas eu acho que quando você escreve literatura em geral, e você tenta, na verdade, embora você esteja inevitavelmente ligado às tradições do seu país, às tradições literárias, você tenta alargar um pouco a possibilidade da literatura do lugar onde você escreve. Então, esse livro ele não tem uma vontade de se filiar a uma tradição qualquer que seja, machadiana ou rosiana, ou que seja, embora eu adore ambas, né? Mas ele está tentando ali abrir um caminho que é um caminho próprio. Isso pode parecer um pouco pretensioso, um pouco arrogante, porque, enfim, você está falando de grandes tradições literárias, Machado, não sei o quê, que realmente é incrível. Mas eu acho que não tem possibilidade de você criar literatura se você não tentar escapar das tradições nas quais você está inserido, entendeu? Então, inevitavelmente, você vai estar dentro dessas tradições, mas você uma tentativa, pode ser frustrada, em vão, mas sempre uma tentativa de se escapar daquilo que te determina. Então, é você recusar uma identidade que te impuseram, entendeu? Então, se determinam que você é tal coisa. Eu acho que a literatura ela está muito aí, ela funciona muito dentro desse lugar, que é um lugar de resistência, de subjetividade, justamente, que é um pouco contradizer os consensos, entendeu? Então, eu acho que a literatura que me interessa é um pouco essa. E eu acho que o 9 Noites é uma tentativa, não sei se realizada ou não, mas de entrar nesse caminho de tentar alargar um pouco os sentidos do que pode ser também a literatura brasileira. Caber coisas aí que antes dessas coisas serem escritas não cabiam, né? E agora, sobre a verdade, acho que eu tenho alguma coisa a dizer assim que eu acho que é mais complexo. Eu acho que a verdade existe, sim. E eu acho que a literatura, para mim, ela faz parte disso. E eu acho que é importante a gente dizer isso, que não dá para dizer que tudo é ficção, porque a gente vê o que está acontecendo no Brasil hoje, e o Brasil se tornou assim uma espécie de buraco da mentira. E isso é importante, então, você dizer que não é que não tenha verdade, tem verdade. A gente vê a verdade, a gente sabe o que é, e a gente está um pouco submetido a um esquema de mentira primária, entendeu? Quer dizer, é um negócio muito revoltante, porque é um negócio mentiroso descarado. Então, os brasileiros estão sendo enganados diariamente, estão sendo chamados de imbecis diariamente. E isso é muito revoltante. Como brasileiro, entendeu? Isso é um negócio insuportável, porque diariamente você vendo a pessoa te xingando e dizendo que você é burro. Então, esse negócio, eu acho que é importante dizer que existe verdade. Agora, o que eu acho que a literatura tem,
e isso também é importante, é que ela tenta chegar à verdade, como você disse, do ponto da subjetividade, que é uma verdade que ela é complexa. E essa verdade ela é construída de uma forma que talvez mais tortuosa. E, quer dizer, você tenta chegar numa expressão de uma coisa que nunca foi dita antes. Eu acho que a literatura ela funciona um pouco dessa forma. Então, parece um pouco abstrato isso que eu estou dizendo, mas é como se assim, eu intuo que tem alguma coisa no mundo que precisa ser expressa, que não existe expressão que dê conta disso, e por isso eu vou por um caminho, que é um desvio, que é o caminho da literatura e das artes, para tentar dizer uma coisa que não pode ser expressa de outra forma. Então, para mim, a literatura ela não é, por exemplo, assim, a confirmação das coisas que a gente já sabe. Ela é uma tentativa, talvez frustrada, de dizer coisas que a gente nunca disse antes ou que a gente nunca ouviu antes. Então, para mim, essa que é a grande literatura e a grande arte também. Então, não adianta nada eu dizer para você coisas que vão te acalmar, te apaziguar, de você dizer, eu também, isso é exatamente o que eu penso, entendeu? Porque, na verdade, isso aí já está dito. Eu posso dizer isso de outras formas, eu posso dizer isso no jornal, eu posso dizer isso diretamente para você, eu posso fazer um sermão, eu posso fazer um sermão religioso, político, não sei o quê. O que eu acho que a literatura tem é que ela está num caminho que é uma zona obscura ali. Ela está tentando exprimir um negócio que é inexprimível. E então eu acho que toda tentativa de um escritor, pode ser o Machado de Assis, o Guimarães Rosa, ou o que seja, é uma tentativa de chegar nesse lugar de uma expressão que vai alargar um pouco os sentidos do mundo, entendeu? E... Som, teste. 1, 2, 3, som, teste. 1, 2. Então, eu acho que a verdade ela tem avesso. Ela não é simples, mas acho que não dá, no mundo em que a gente está, sobretudo no Brasil. Quer falar com a gente? Alô? Alô, 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 Yasmin? Alô. Alô, alô. Bom dia, meu nome é Yasmin. Eu queria... Alô? Queria começar perguntando, porque no livro tem algumas informações sobre o Bill Quinn. Pessoal, a gente vai tentar falar alto. Vocês conseguem ouvir aí no fundo, meninos? Sim? Tá bom? Faz um esforcinho aí, por gentileza. Som, teste. 1, 2, 3, som. Som, teste. Som. Som, teste. 1, 2. Quando eu logo nos arquivos, era o arquivo, era diretor da época, ela morreu. Cartas. Lado de campo do Queen. Que é lá nos era o seguinte, novo, era uma ditadura e roubar do Brasil, cara que era assim,
ele, por exemplo, agora, tá? Regra de que as pessoas não. O cara, ele veio para cá, ele era muito jovem, muito projetar no cenário. Para isso, ele precisava estudar uma etnia que não escolheu a tal grupo. Já tinha sido antes, estava veio para cá pequeno, que estava desaparecendo, ali perto do Xingu, no interior de Mato Grosso. Oi, teste. Oi. Som. Sozinho. E no meio dessa viagem aí para a aldeia, que era uma aldeia super de difícil acesso, muito inacessível, no meio do mato, ele caiu doente. Essa é a maior, principal suspeita. Assim. Ele começou a delirar. Som teste. 1, 2, 3. Som teste. Ei, som. Ei. Não. Então, estavam vivendo pânico social, estado de ser extinto. Ei, som. E aí tem um Ah, e som teste. E som teste. E som teste. Não tá indo, velho. Tá tudo mal. E som teste. Ei. Nossa, mas tá tudo no alto, ó. Som teste. Tem uma coisa bonita aí, é que o doente que Som teste. delírio dele e o medo coletivo. Essa espécie dessa Teste. conjunção 1, 2. é um curto-circuito muito bonito. A ideia da antropologia também, que era como se o cientista, de repente, tivesse fragilizado pelo próprio objeto de estudo. Como se ele pudesse ser destruído pelo objeto de estudo. Então, tinha um medo da aldeia social e quando eu li esse negócio, eu falei, nó do livro principal é essa ideia de que o objeto de estudo pode você está vulnerável a coisas que você acha né, automático. Isso aí me facilitou. Eu pensei, bom, se eu fizer, E som teste. Som. Som. Som.
Teste. Som. E aí o que é engraçado. Uma das coisas que me tocaram, né, que me tocou bastante na obra, né, foi a questão da sexualidade, do questionamento sexual do Bill Quinn, né? Porque não sei se vocês sabem que eu sou gay, né? Não sei se é muito, né, se é uma surpresa para ninguém aqui na sala, né? Me tocou muito, né? Porque a pessoa que é homossexual, a gente aprende primeiro a mentir para depois amar. A gente tem que mentir primeiro. Você primeiro mente que gosta de garota, mente que arruma uma namorada. Você primeiro tem que aprender a mentir para depois aprender a amar. E me parece que esse rapaz, ele tentou a vida inteira. Ele tinha uma atração, então para quem não conhece o livro, né, ele foi pro Pacífico. E uma das coisas que atraía ele no Pacífico é que é engraçado, né? Porque as pessoas, tipo o Havaí, aquelas ilhas lá Polinésia Francesa, né, eles não têm pelo no corpo, né? Todos têm um pouco de sobrepeso. Aí usam uma saia, você vê de longe uma foto, você não sabe quem que é homem, quem é mulher, né? Essa coisa meio fluida, né? Ele tem uma curiosidade, mas ele tenta escapar. E aí eu acho interessante, para mim um dos trechos que eu gosto muito do seu livro é quando o apelido que ele ganhou, indígena, né? Que ele fala do caracol. Eu vou ler, se me permitir, se vocês me permitem só ler um pedacinho. Decidi-me por uma interpretação selvagem, porque ele ganhou um nome indígena, né? Que significava o caracol presente, o seu rastro presente. E todo mundo sabe, onde o caracol passa, ele deixa um rastro. Ele não consegue não carregar. E parece que o tempo inteiro ele tenta fugir desse questionamento sexual, e para onde ele vai, ele chegou numa tribo em que tinha um menininho que era homossexual. Ele chegou numa tribo em que tinha relações, né, que vão para além da norma que a gente tem ocidental, etc, do que é sexualidade. Então eu queria que o senhor me conversasse um pouquinho sobre isso. Quando ele fala, né, que ele não consegue, ele é um caracol que vai deixando esse rastro, porque ele chegou ao Brasil num carnaval e ele pegou sífilis de uma enfermeira. Mas na frente a gente descobre que essa enfermeira, na verdade, era um rapaz que estava travestido de enfermeira e que ele passou a noite com esse rapaz. Então, aí ele encontra a Madame Satã, né, que é um personagem histórico famoso, carioca, né, que era meio marginal, mas que era homossexual. Então eu queria que o senhor conversasse um pouquinho sobre essa questão da sexualidade como um marco, né? Porque a gente, no mínimo, ele era bissexual, no mínimo, ele tinha alguma dúvida, né? Sobre essa questão da sexualidade, por favor.
Eu acho que no âmbito da pesquisa, o que acontecia ali é que eu não tinha resposta, nada era claro, nada estava determinado. Então, essa questão da homossexualidade é menos uma certeza sobre quem ele era do que uma vontade minha de que ele fosse. Então, e nesse sentido entra a coisa da subjetividade, era o tipo de pesquisa que eu estava fazendo ali, supunha também um desejo meu sobre o objeto, né? Então, impor ao objeto uma determinada identidade, determinado contorno ali, perfil, que o objeto não me dava, na verdade. Então, muito do que está dito ali, o suposto, o insinuado, vem da minha apropriação de quem era aquele sujeito. Mas nada garante que ele fosse gay ou mesmo bissexual, entendeu? Como personagem real. Não tem nenhum indício. E eu acho que também, quando eu comecei a pesquisa, que eu li essa frase, que era de uma antropóloga que tinha feito essa resenha, eu acabei procurando essa antropóloga, e ela no começo ela foi super reticente, ela ficou meio desconfiada, o que eu queria com aquilo ali, porque aquilo era um objeto de estudo dela, né? Quer dizer, que dentro da academia, dentro do mundo da antropologia, da história da antropologia, que era o assunto dela, ela que dominava aquele negócio, né? E aí, pouco a pouco, ela foi me dando ali, a conta-gotas, ela foi me dando umas informações, e ao mesmo tempo me seduzindo, porque ao mesmo tempo que ela foi muito brava no início, muito fria e reticente, aos poucos ela sacou que talvez ela pudesse manipular para dentro das coisas, das suspeitas que ela tinha sobre aquela situação. Então eu acho que eu fui um pouco também contaminado, embora isso daí coincidisse com o meu desejo também, pela ideia que ela tinha do Buell Quinn, entendeu? E ela, eu acho que, eu não me lembro direito, mas eu me lembro um pouco, e ela meio começou a me seduzir e dizer, bom, mas eu acho, e aí me dava tal indício, tal coisa, tem uma suspeita por aqui, não sei o quê, e com isso eu fui sendo um pouco levado para um lugar onde eu já queria, para onde eu já queria ir. Então, mas isso, eu acho que isso aí é importante, que assim, a questão da verdade no livro, ela é uma combinação dessas duas coisas, entendeu? Do desejo de quem vê e quem fala, e da realidade desse objeto, entendeu? Então, essas duas coisas, elas estão compostas. Então, tem uma coisa, eu implico muito com essa ideia que agora virou um lugar comum, que é essa coisa do lugar de fala, não sei o quê. Mas tem uma coisa interessante aí na coisa do lugar de fala, porque a ideia de lugar de fala põe em questão quem está olhando, quem está falando, e quem está dizendo, e a subjetividade dessa pessoa também. Ou seja, nesse sentido, o lugar de fala é quase uma impropriedade, porque não existe não existir lugar de fala, né? Sempre vai existir lugar de fala, porque sempre vai haver subjetividade, sempre vai ser alguém observando alguma coisa, né? E então, nesse sentido aí, eu acho que tem essa questão aí da homossexualidade, ela tira o foco do personagem, do assunto do personagem, e ela joga a luz de volta no autor, entendeu? Então, eu acho que isso também é interessante. E quando eu estava falando dessa ideia dele ir para a aldeia indígena lá e ser um pouco carregado, né, por essa situação lá, ser tipo destruído, num certo sentido, fragilizado por isso aí, também tem a ver essa questão desse objeto do Buell Quinn botar o autor na berlinda, entendeu? Botar o autor no foco. Então, para fazer justiça ao antropólogo, eu não sei se ele era gay ou bi ou o que fosse. Quer dizer, há um monte de indícios de coisas muito misteriosas. Mas isso aí diz mais respeito a quem está escrevendo, a quem está falando sobre ele, do que sobre ele mesmo, né? Então, só uma questão, né? A gente não pode perder o foco do vestibular. Lembre-se, né, que Bernardo Carvalho está aqui, o nosso autor, o grande autor brasileiro, mas lembra que no vestibular vai aparecer há dois narradores, Manuel Perna e o narrador jornalista. Em momento algum você vai afirmar que o narrador... Porque lembra? O poeta é uma pessoa, o eu lírico é outra pessoa. O escritor é uma pessoa, o narrador é uma outra entidade.
Por mais que ela esteja, né, imbricada com a biografia do autor, lá você vai colocar narrador, jornalista. O Bernardo Carvalho não é o narrador, ali é o narrador do Bernardo Carvalho. É o narrador machadiano, o narrador rosiano, ali é o narrador jornalista. Você nunca vai dizer que foi o Bernardo, o Bernardo Carvalho é o outro narrador. Ele é o autor do livro, mas quem está escrevendo é o narrador jornalista. É assim que aparece nos vestibulares, tá? Manuel Perna, itálico, e o outro que é o narrador jornalista. Vou passar para a Emily, tá? A gente falou um pouquinho do contexto histórico. A versão, mas é um pouco subjetivo e entre linhas que é difícil olhar para a gente, né? Que é nosso. E como foi a sensação de descrever as tribos de modo não romantizado? Olha, só esse negócio do narrador é super importante. De fato, o narrador não é o autor, mas os dois estão ali ligados, né? E nesse livro, muito que eu quis, e a ideia de quando eu fui para a aldeia indígena, eu de fato fui, era o seguinte, e com essa ideia aí de querer entrar na pele do Buell Quinn, era, normalmente, quando você lê literatura, e hoje isso aí está se tornando muito comum, né, e um lugar comum mesmo, é a ideia de que o livro é a expressão da experiência do autor, né? Quer dizer, que tudo que é narrado, na verdade, é uma expressão da vida, ou daquilo pelo qual o autor passou. Nesse livro, o que eu quis um pouco fazer uma provocação com isso aí e fazer a ficção arrastar a realidade para dentro dela. Então, por exemplo, quando eu fui para a aldeia indígena lá, dentro da pesquisa, eu fui já com uma ideia de passar pânico. E então é como se a ficção já tivesse contaminado a realidade. Então aquela realidade não é uma realidade simples, espontânea. Eu vou para a aldeia para provocar uma situação que não pode existir ali. Que não tem nenhum contexto para que haja uma situação de pânico ali, por exemplo, mas eu estou determinado a provocar isso. Então tem uma espécie de um curto-circuito entre um projeto literário de romance e uma realidade que tenta resistir a isso aí, e que cria esse capítulo aí da aldeia que é meio grotesco, ao mesmo tempo cômico, que é uma tentativa subjetiva de um autor, de um narrador tentando viver um negócio que a realidade não permite que ele viva, entendeu? Então era um pouco provocar também, quer dizer que é mais complexo essa relação entre realidade, vivência, experiência e a expressão disso na literatura. Mas aí você perguntou como é que foi lidar com essa coisa estar na aldeia indígena, né? Eu acho que eu fui... Engraçado, é um negócio assim... Eu acho que eu não sou um cara do mal, entendeu? Então, mas isso aí pode ser uma presunção, pode ser que eu seja. Só que isso daí me põe num lugar em que eu não preciso fazer muita cerimônia, entendeu? Quer dizer, eu não estava ali para destruir ninguém, ao contrário, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eles começaram a me irritar profundamente. E eu achava que tinha mais verdade em essa subjetividade emergir, entendeu? Do que eu tentar fazer uma coisa, um bom mocismo e dizer que não, tá tudo bem, que amor, não sei o quê. Eles me deixaram louco, entendeu? Foi um negócio assim, mas ao mesmo tempo foi incrível, porque isso aí criou uma relação que era uma relação que não era uma relação de poder. Isso também é uma outra coisa interessante, porque no Quinn, no Buell Quinn, uma outra coisa muito impressionante, porque o livro ele tá atravessado por essa questão da paternidade. Tem vários tipos de relação de paternidade no livro. E isso é fundamental, é meio central, né? A relação do autor com o pai, do narrador com o pai. E, no caso do Quinn, também tinha um pai estranhíssimo, né? Quer dizer, um pai que abandonou, que talvez tenha feito uma operação nele, uma operação misteriosa, não sei o que, um negócio esquisitíssimo, mas que também é uma suposição do narrador, né? O que é interessante na questão da paternidade do antropólogo é que ele vive uma espécie de identidade fluida, em que quando ele está na civilização branca com os indígenas, ele é o pai. E ele protege os indígenas. E quando ele passa para o outro lado,
ele é o filho e os indígenas protegem ele. Então tem uma espécie de uma dinâmica aí de paternidade que vai se invertendo conforme o lugar que se ocupa, que é muito bonito, entendeu? E que se traduz um pouco na capa do livro, que é essa foto, que aí sim é do autor, com um índio do Xingu, né, do Parque do Xingu, e que tem uma relação que eu acho trágica, que alguém mandou o menino dar a mão para o índio, né? Mas nem o índio, nem o menino querem se dar a mão. Então é uma coisa ali que é uma relação forçada, né? Em que o garoto, na verdade, isso aí seria como se fosse uma relação, uma foto totalmente artificial, em que o índio ocupa o lugar do pai do menino, né? Mas, na verdade, o pai está atrás da câmera forçando aquela imagem a ser tirada, né? Quer dizer, forçando o garoto a dar a mão pro indígena, que também não quer dar a mão pro menino, nem o menino pro índio. Então, assim, eu acho que tem um monte de momentos aí no livro que falam dessa relação de pai e filho de formas variadas e complexas, entendeu? De rejeição, de repulsa, de amor, enfim, de intimidade absoluta, enfim. E isso aí se reflete também na relação entre os brancos e os indígenas, e entre o Buelquene e os indígenas, mas também entre o narrador e os indígenas. E no caso dessa passagem em que ele acha que ele vai sofrer ali uma armadilha, que ele é vítima de um plano terrível da aldeia, tem também inconscientemente talvez, porque ele não sabe que ele vai ser batizado, mas ele vai ser batizado e ele vai passar a fazer parte de uma família, com pai, mãe, não sei o quê. Tem também na repulsa dele a isso, né, na visão dele que vai sofrer sei lá, um pacto sinistro ali, coletivo, que só ele não conhece, tem uma aversão à família, tem uma aversão a ser batizado e a se tornar filho de alguém e a ser tipo submetido a uma paternidade. Então isso também, então tem um monte de facetas, né? É como se esse livro, na hora que ele inicia com essa ambiguidade aí entre ficção e realidade, ele vai criando uma espécie de labirinto de espelhos, né? Em que você, dependendo do lugar em que você está, você tem visões completamente diferentes sobre os personagens e as situações. E isso não quer dizer que não tenha verdade, entendeu? Porque eu acho que talvez a verdade seja justamente essa proliferação de conclusões ou afirmações, dependendo do lugar onde você está, né? E, enfim, um pouco isso. Só para a gente poder ir encaminhando, a Yasmin vai fazer mais uma pergunta. Depois, pessoal, quem tiver alguma pergunta, tá bom? Levanta a mão. Tadeu, você está por aí, professor Tadeu? Aí você leva o microfone. Só também reforçando uma ideia interessante, né? A gente também tem a paternidade do Estado brasileiro com relação aos indígenas, né? Que estão abandonados, né? Se a relação do Bill Quinn com o pai era difícil, do narrador jornalista também era, a relação dos indígenas com o Estado brasileiro também é de abandono, né? Tem ali uma paternidade também interessante para a gente questionar também, tá bom? Claro. Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante também, você puxou para a realidade atual, é que isso aí está sendo cada vez mais cada vez mais veiculado, é que a civilização da gente deu errado, né? Quer dizer, na verdade, tem aí uma questão. Eu sou um cara totalmente da razão, eu defendo o iluminismo, a razão, o mundo da razão. É dentro do mundo da razão que a gente consegue ver o outro também. Fora da razão não existe outro em geral, mas enfim. Agora, o que é interessante é que esse mundo no qual a gente vive, essa civilização que a gente criou e da qual a gente participa, ela é suicida, né? Aparentemente, a gente está num processo suicida e que a gente não consegue frear. E a gente tem consciência desse processo, ao mesmo tempo a gente tenta não ter, e que é a ideia do negacionismo, né? É grande demais, é melhor dizer que não tem, porque a gente não sabe resolver esse negócio. Então, vamos acelerar para o precipício. E então, nessa situação toda, cada vez mais começou a surgir a ideia de que talvez haja uma explicação e um modo de lidar com o meio ambiente e com o planeta e com a vida
que seja alternativo a essa civilização na qual a gente vive e aprendeu a viver. E aí as mitologias, as cosmogonias indígenas começaram a pipocar como alternativas possíveis, entendeu? E isso também é interessante, porque isso aí também dá uma dimensão de que talvez a gente possa ser salvado, né? Quer dizer, salvo pelo que a gente está destruindo, né? Então, talvez uma cosmogonia indígena seja uma explicação, uma saída para lidar com coisas que a gente, na verdade, para evitar o nosso suicídio, por exemplo. Então também, de novo, tem uma relação aí de sabedoria, não é de paternidade exatamente, mas de quem vai salvar a gente, né? Porque a gente já viu que a gente é incapaz, né? Como se a gente fosse criança irresponsável e um pouco indiferente ao que a gente está vivendo, né? E de repente precisa de um discurso que seja exterior a esse mundo no qual a gente está inserido, e talvez esse discurso exterior venha de um outro tipo de compreensão de relação com o mundo, né? De uma outra cosmogonia, de uma outra civilização, e é por isso que cada vez mais se publicam livros, sei lá, cosmogonias indígenas, né? Do Davi Copenau, por exemplo, a coisa do céu, né? De despencar o céu na sua cabeça e tudo mais. E como é que a gente aprende, quer dizer, como é que a gente insere essa outra perspectiva, né, esse outro lugar, que também é uma verdade, né? Como é que a gente insere dentro do momento que a gente está vivendo? Fica uma dica aqui para vocês, né? Lembrar que a Unicamp, no próximo ano, na próxima lista, pela primeira vez, vai ter um autor indígena. A academia reconhecendo a literatura indígena como também, né, um conhecimento importante. E vocês, né, a gente respeitar os povos indígenas, tudo que a gente está passando hoje em dia aí, né? Preservar o território dos indígenas, a gente sabe hoje o que está acontecendo, né? A gente precisa lutar aí, reforçar nossas forças né, para barrar tudo que está acontecendo com os nossos povos originários. Vamos para a última pergunta da Yasmin, por favor. Só comentando um pouquinho o que a Emily levantou, de não ter essa romantização, esse indianismo exacerbado, não ter esses floreios, eu achei isso muito interessante. Particularmente, tinha sido a primeira vez que eu tinha lido um livro que não tinha a temática indígena e não tinha todo esse floreio, eu achei isso muito interessante. E lembro, falando aqui, eu lembrei da passagem que menciona que quando o homem branco está na aldeia, o indígena ele acolhe, ele apaterna, mas quando ele está no meio urbano, ele espera que você faça o mesmo. Eu lembrei disso, tem até uma parte que eles ligam para pedir dinheiro. E estava aqui lembrando como foi a sua ideia de introduzir o Manuel Pena na história. Como dizer? Como surgiu a ideia de colocar esse segundo narrador? Essa obsessão dele com as cartas que o antropólogo deixou, se essa obsessão do Manuel Pena pelas cartas reflete um pouco a obsessão do jornalista pelo antropólogo, pela história que ele está procurando. Na verdade, o Manuel Pena foi o primeiro narrador, porque quando eu fui para visitar esse arquivo aí eu disse que eu encontrei as notas de campo do Quen, entre os Trumai, eu encontrei também as cartas que o Manuel Pena mandou para Heloísa Alberto Torres quando o Quen se matou. O que aconteceu foi o seguinte, o Quen não queria ir para lá, para Carolina, que é no Maranhão hoje, Tocantins, né? É Maranhão. E ele não queria ir para lá porque ele desprezava os Craô, né? Ele queria muito estudar os Trumai, que eram realmente esses índios que ninguém conhecia e que ele queria dominar absolutamente. E os Craô eram como se fosse assim carne de vaca para ele. Ele achava que aquilo ali, ele desprezava, achava os caras feios, achava que eles eram vulgares, já tinham sido estudados um monte de vezes, estavam muito aculturados, né, muito imiscuídos ali no mundo branco, não sei o quê. Ele tinha um maior desprezo desse cara, mas foi o que sobrou para ele. Ele teve que ir para lá, um pouco a contragosto, e chegou lá, ele encontrou em Carolina, nessa cidadezinha, uma espécie de um provincianismo branco, que era esse mundo que ele mais desprezava ainda, que era o mundo, a civilização portuguesa brasileira, né? Ele odiava esse negócio, ele tinha um maior desprezo.
E lá tinha uma academia de letras local, em que eram os ricos, né, os fazendeiros e não sei o quê, que queriam escrever poema no fim de semana e que fundaram uma academia entre eles, para só eles poderem participar daquele negócio e se autoelogiarem, se entre-elogiarem, né? E esses caras, quando viram que tinha um antropólogo de Nova York lá, falaram, nossa, incrível, porque vai ser a consagração da Academia Local de Letras. E ele refutou aquilo imediatamente. E na mesma hora ele viu, né, esse Manuel Perna, ele se aproximou. E tem um negócio que na vida real esse cara era uma coisa que não dava para ser no livro, porque seria muito inverossímil. Ele era cabeleireiro. Então, ele era um cara que cortava cabelo na cidade. Então, era na escala social, de classe, assim, era o que podia haver de mais baixo ali. E era um cara que tinha veleidades literárias, ele queria escrever poema, queria escrever literatura, e nunca conseguiu, porque ele era de uma classe super baixa, e os caras que eram os ricos que dominavam a Academia Local de Letras não deixavam ele entrar lá. Então, na verdade, houve uma espécie de uma associação natural e super profícua assim, entre o antropólogo americano que chegou lá, tipo, visado, né, pela elite local, ele não queria saber deles, e ele foi se aliar justamente com o que havia de mais baixo ali naquela sociedade, que era o barbeiro, né, o cabeleireiro, que era o Manuel Perna. E aí o que aconteceu é que esse cara sempre quis muito escrever, nunca deixaram ele ser poeta, ser literato, porque ele era muito pobre, não sei o quê, e era cabeleireiro, barbeiro, e nunca deixaram ele entrar nessa academia. E aí o que aconteceu, que é lindo e trágico ao mesmo tempo, é que na hora que o Quain, eles ficaram muito amigos, né? O Quain só tinha contato com esse cara na cidade, e quando o Quain se matou, a polícia naturalmente foi procurar o Manuel Perna. A polícia do Rio de Janeiro passou a enviar, sei lá, telex para o Manuel Perna para saber o que tinha acontecido, porque ele era o último branco que teve contato com o Buell Quain. E aí, nessa hora, e isso é bonito porque está nos arquivos lá, ele começou a se comunicar com a polícia do Rio de Janeiro por carta, mas tentando florear as cartas como se finalmente ele tivesse o direito de escrever literatura. Então ele precisava mandar a lista que o suicida deixou, lista de roupa. Então deixou um par de meias, um paletó, 3 camisas, 4 cuecas, não sei o quê. Até para escrever a lista, ele tentava criar uma situação em que aquilo ali fosse poético. Era péssimo, não era nada poético, era muito brega. Mas a beleza era essa vontade desesperada desse cara de, até na morte do amigo, tentar se realizar finalmente, né? Fazer poesia. Então, quando eu li isso, eu falei, da mesma forma como tinha essa ideia do Quain associado, um pouco sugado pelo objeto dele, né? Quer dizer, a razão desse cientista americano que, de repente, é destruída ou contaminada pelo objeto de estudo, da mesma forma, eu achava que o Manuel Perna ele tinha sido um pouco, ele tinha aproveitado aquela situação para tentar se realizar. E aí eu pensei, bom, se tiver um narrador esse livro, esse cara tem que ser um narrador de qualquer jeito. Só que não era suficiente como narrador, precisava ter mais alguém. Então ele é o primeiro, na verdade, e depois o jornalista, enfim, é o que veio depois para um pouco esclarecer ali os pontos, quer dizer, falar de uma forma mais racional. E é engraçado, porque a parte o que eu escrevo é muito seco normalmente. Eu sou um cara muito conciso, assim, eu tento escrever com menos palavras possíveis e, enfim, eu sou um cara muito da não poética, de uma poética que seja seca, né? Quer dizer, e aí quando eu vi as cartas do Manuel Perna, eu falei, puxa, legal, me deu uma liberdade de poder escrever de uma forma mais cafona, entendeu? De uma forma mais vulgar, num certo sentido. E isso é uma liberdade incrível. Então, dizer lugar comum, clichê, poder... sem que houvesse nenhuma polícia dizendo para mim, você não pode escrever assim, porque tinha o pretexto de que não era eu que estava escrevendo, era o Manuel Perna, né? E que estava tentando se realizar literariamente
mas equivocadamente também, porque era muito fraco do ponto de vista literário e poético. Então, e aí tem uma outra coisa que é interessante também, é que conforme o livro vai avançando, a parte da ficção, que seria o Manuel Perna, né, como narrador, vai ficando menos alucinada do que a parte do jornalista, que deveria ser a parte mais objetiva. A loucura, ela vai avançando mais na parte que seria da objetividade, né, da racionalidade, que é o jornalista, e vai se tornando menos visível na parte do Manuel Perna. Então, isso também, para mim, foi natural e também é interessante porque mostra essa ambiguidade, né? Que o que parece que é objetividade, racionalidade, na verdade, pode conter um delírio muito maior do que aquela parte que estaria sendo propositalmente ficcional, ou, enfim, inverossímil, sei lá. E lembrando vocês, né, que esse ano a gente está comemorando aí 100 anos da Semana de Arte Moderna, a gente está comemorando 200 anos da independência, e talvez uma das grandes questões dos vestibulares deste ano seja a brasilidade, a identidade nacional. E tem um trechinho que eu acho bem interessante, né, que a gente fica com raiva desse etnólogo americano, que ele começa a falar mal do Brasil, né, que existiria o brasileiro rural, ele tem o indígena, tem o brasileiro rural e tem o brasileiro. E ele começa a falar muito mal do brasileiro, que é indisciplinado, né, que toma banho no rio junto com o indígena, que fica pedindo a bênção, que ninguém respeita a regra, não sei o que lá. Fica interessante também você começar a se questionar sobre isso, né? O que é ser brasileiro? Qual é a nossa visão sobre o Brasil? É a visão que o estrangeiro tem da gente? Qual é a visão que você tem do seu país? Essa questão eu acho que é uma questão interessante para você pensar nos vestibulares. Vamos abrir aí para o pessoal. Quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Estamos na reta final, tá, meninos? Já vamos começando a se articular aí para a gente poder... Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes. Bernardo, eu queria te perguntar qual foi a parte mais difícil para você durante o processo de escrita do livro 9 Noites? Eu não sei, quer dizer, como eu disse, assim, teve um processo inicial, que era esse processo de pesquisa, no qual eu fui sendo enredado, né? Como se eu tivesse apaixonado por aquele objeto, não sei o quê, e chegou um ponto que eu vi que eu não ia chegar em lugar nenhum, e aí, naturalmente, eu comecei a falar da coisa autobiográfica e não sei o quê, mas teve uma coisa, que eu não sei se foi mais difícil, mas... e aí chegou uma hora que eu acabei o livro e eu mandei para o editor, né? Que ele mandei para... E ele, é o mesmo editor que tinha dito para mim que era uma porcaria aquele livro de contos que eu tinha escrito antes, ele me ligou e disse, olha, o livro é demais, eu acho incrível o livro, mas o final é uma droga. E é muito ruim o final, você estragou tudo. E é engraçado, ele me salvou, porque eu fiquei muito bravo na hora, né? Falei, putz, de novo, não sei o quê. Mas aí eu pensei uns dias, não sei o quê, e falei, não, ele tem razão. E aí eu comecei a tentar refazer o final, e eu refiz o final. Então, o livro ele só existe porque teve a intervenção desse editor numa certa altura, quando eu achava que o livro já estava pronto. Então, eu não sei se foi a parte mais difícil, mas é um pouco para dar crédito para ele e para dizer também que quando, pelo menos do meu ponto de vista, quando eu escrevo, não é que é um trabalho coletivo, é um trabalho super solitário, né? Escrever, porque você lida o tempo, sei lá, por muito tempo com uma coisa que só você conhece, né? Só você sabe. Você não sabe se aquilo é bom ou mal, se é um negócio, é difícil de lidar com isso psicologicamente, porque ao mesmo tempo você não pode, eu pelo menos sou desse jeito, eu não posso mostrar um negócio que está inacabado, porque mostrar um negócio que está inacabado significa que a pessoa não vai entender qual é o projeto inteiro, né? Quer dizer, eu só consigo mostrar depois de pronto, mas ainda assim, depois de pronto, não está pronto. Então isso que é interessante. E, de repente, se não tivesse havido a intervenção desse cara, do editor, talvez o livro não existisse, ou o livro fosse um negócio que não teria vingado, né? Então, eu sou muito grato a isso, mas eu acho... E foi um momento em que, de repente, eu fiquei desestabilizado, porque eu achei que estava pronto e não estava. E aí eu tive que retomar e refazer o final, e eu refiz o final. E, na verdade, ele não me disse o que eu tinha que fazer. Ele só disse, olha, está muito ruim esse final, você estragou seu livro.
E aí mas é como se eu já soubesse, entendeu? É como se eu teimasse em fazer um negócio. Então também tem a relação com o editor, que é importante, porque tem sorte e felicidade nessa relação entre escritor e editor. Pode ser muito profícuo, pode ser muito ruim, pode ter muito equívoco também. Só que se aprende a reconhecer. E então, por exemplo, se ele tivesse virado para mim, olha, Bernardo, o final é muito ruim, você tem que fazer isso, isso, isso. Talvez eu não tivesse feito, porque seria um equívoco, ele estaria me levando para um caminho que não é o meu. O interessante é que ele não disse isso, ele disse, olha, está muito ruim, você precisa refazer. E é como que só essa frase, como também a frase do artigo sobre o Quain, detonasse uma coisa que já estava pronta na minha cabeça. Eu já sabia que o final era ruim. Então é como se ele tivesse dito, está muito ruim, e eu fiquei com raiva, não sei o quê, porque eu tinha que ser confrontado com aquilo, o livro não estava pronto, mas ao mesmo tempo ele não precisou dizer o que eu tinha que fazer. Eu sabia já, só que esse negócio estava inconsciente ali, eu tinha um pouco posto de lado, né? Então, eu acho que na literatura, mesmo que essa coisa super solitária, a relação com o mundo é muito importante, né? Ninguém pensa sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Por mais que pareça que você esteja fazendo as coisas sozinho, não existe produção intelectual ou artística solitária, quer dizer, ela sempre está no contato com o mundo, em diálogo, né? De alguma forma, muita gente colabora para as coisas que você faz. Então, você perguntou o que foi mais difícil, não sei se foi o mais difícil, mas foi um negócio estranho, entendeu? Foi um negócio desestabilizador, assim, num momento em que eu achava que tudo estava pronto. Na verdade, eu sabia que não estava, né? Mas eu precisava desse empurrão aí. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bernardo, o que eu adoro o seu livro, tá? Me provocou coisas maravilhosas. Mas como você falou na pesquisa que você encontrou o arquivo da doutora Heloísa Alberto, né, que era responsável pelo Quain aqui no Brasil, tal. Quanto tempo durou essa sua pesquisa? Quer dizer, você foi à tribo Craô, você, né, fez uma pesquisa que eu acho maravilhosa, a relação com a ditadura Vargas, né, com toda... quanto tempo durou essa pesquisa para você embasar toda a sua obra? Muito tempo? Então, eu acho que do momento em que eu li o artigo até eu entender que eu tinha que sentar e escrever o livro porque não tinha mais nada para ser pesquisado, acho que foram 6 meses. E, na verdade, eu não fiz uma super pesquisa, porque eu sou jornalista, mas eu sou péssimo jornalista no sentido de jornalista investigativo, de ir atrás. Eu tenho preguiça do negócio, eu prefiro inventar, eu tenho um monte de coisa na cabeça que eu quero dizer, e que não passa por eu procurar me embasar em alguma coisa histórica ou, enfim, jornalística. Mas o que aconteceu é que é isso que eu tinha dito antes também para vocês, é que quando você começa a escrever um livro, qualquer livro, mesmo que não seja um livro que necessite de investigação ou de pesquisa, parece que a realidade conspira junto com você, que você não está trabalhando sozinho, você trabalha com a realidade. Então tem um monte de coincidências que passam a... Eu não tinha ideia desse livro. Quando eu parti para escrever esse livro, como com qualquer outro livro que eu escrevo, eu não sei muito... Quer dizer, eu posso ter até o final do livro, mas eu não sei muito bem onde eu quero chegar, onde eu vou chegar. Eu até posso querer chegar em algum lugar, mas não chego lá, eu chego em outro lugar. E isso é interessante, porque na pesquisa... Não era uma pesquisa sistemática, né? Quer dizer, eu ia meio aos trancos e barrancos, mas as portas iam se abrindo e iam me levando para lugares onde eu não pensava que eu poderia ir, né? Então é menos uma pesquisa propriamente dita do que você se abrir para as coisas, né? Se abrir para o mundo e ser atravessado por esse mundo, né? Deixar essas coisas te atravessarem, né? Então, isso eu acho que também é muito específico na minha literatura, mas eu acho que na literatura em geral,
é que a literatura, como eu dizia, ela diz coisas que, na verdade, você não está querendo dizer propriamente. Não é como se fosse uma tese que você vai defender uma hipótese ali que você tem e que você tem noção do que você quer. Também não é um sermão religioso em que você vai confirmar uma ideia que você quer passar para as pessoas, que você quer que todo mundo acredite naquilo. Você não é isso. É o lugar da dúvida. A literatura é o lugar da dúvida, é a anti-religião, entendeu? É o anti-sermão. E embora tenha, sei lá, o Padre Vieira, né, que é um super... um dos ícones assim, da literatura portuguesa, são os sermões e não sei o quê. Na verdade, a ideia, para mim, da literatura é menos a retórica, né, uma maneira de convencer os outros, do que uma maneira de fazer as pessoas entrarem naquela dúvida e, com isso, poder dizer coisas que nunca foram ditas antes, ou tentar chegar a lugares que são lugares que você não conhece e que são arriscados. Então, isso me interessa, essa ideia de risco, de lugar das trevas, sabe? Como assim, como entrar no desconhecido, sabe? Entrar no lugar que é uma terra incógnita, que é um lugar que não está dominado. Você não vai fazer aquilo para repetir alguma coisa que já foi dita. Não, então, por exemplo, você tem um discurso político, pode ser para o bem ou para o mal, você tem um discurso político que diz que as coisas são todas verdes, por exemplo. Não adianta você fazer uma literatura para confirmar que as coisas são verdes. O interessante é você ir para um outro lado, porque que as coisas são verdes a gente já sabe. O discurso já está pronto, você pode dizer aquilo de outras formas. A literatura ela é capaz de ir além disso, entendeu? Então, por isso que a coisa da verdade, quer dizer, ela é complexa, entendeu? Porque eu acho que ela pode ser, ela é procurada no lugar da dúvida, na verdade. E a mentira, ela não pode ter dúvida. A mentira, ela tem que ser assertiva e ela tem que tentar enganar. Ela é a questão da retórica. A literatura não está no lugar da mentira, ela está no lugar da verdade justamente porque ela tem dúvida, porque ela questiona, porque ela põe você num lugar que é um lugar da não certeza. A mentira está sempre no lugar da certeza. Ela sempre vai dizer para você que olha só o que aconteceu. Mas não, entendeu? Porque a verdade está em questionar aquilo, né? E está em duvidar daquilo que está sendo dito. Então, eu acho que, nesse sentido, a literatura ela é muito potente e a gente corre o risco de perder essa potência se você achar que a literatura tem que estar submetida aos consensos que já foram determinados na sociedade a priori, né? Antes do texto literário existir, entendeu? Então, para o bem e para o mal isso, entendeu? Pode ser que se fala assim, uma literatura super legal, correta do ponto de vista político, moral, não sei o quê, mas é uma literatura em geral fraca se ela é só confirmação. Porque literatura é risco, é dúvida. Então... Temos mais uma pergunta aqui? Bom dia a todos. Bernardo, eu gostaria de saber se após a publicação do livro, ele foi bem aceito pelas pessoas e se após ele tornar-se uma leitura obrigatória de vestibular, se essa opinião mudou, se a visão das pessoas mudou. E qual foi a sua reação ao descobrir que o livro virou uma leitura obrigatória de vestibular? Vou começar pelo final. A minha reação foi ótima, porque ele ser adotado no vestibular é um negócio incrível. Literatura no Brasil vende pouco, embora esse livro não seja um livro que não venda nada, ele tem uma história aí, ele vendeu bastante, não sei o quê, mas a coisa deu um salto aí com a adoção dele para o vestibular. Agora, sobre a recepção do livro, é curioso, porque é um livro que foi bastante bem recebido, as pessoas, desde o início, porém, ele cria uma espécie de uma implicância, não sei, toda a literatura talvez crie isso, sempre tem alguém que vai dizer, isso daí é uma porcaria, entendeu? Então, alguém que vai dizer, qualquer coisa que você escreva, e o que acaba te encorajando a escrever, porque não adianta, entendeu? Você pode escrever
sei lá, obra-prima da humanidade. Você pode escrever, sei lá, Brás Cubas, o que for. Vai sempre ter alguém que vai dizer isso aí não presta, entendeu? Então, por exemplo, houve quem disse que eu não tinha domínio literário porque nas partes do Manuel Perna havia clichês, entendeu? Lugares comuns, não sei o quê. E aí, quando eu dizia, não, mas eu estava me sentindo super livre, estava entrando na perna do coisa. Ah, isso é desculpa, é porque ele não sabe escrever, entendeu? Na verdade, no fundo, é porque ele não tem domínio literário da língua, entendeu? Então é curioso, porque. E esse livro provocou situações estranhíssimas de gente que, na saída, foi super entusiasta, né? E que. Depois, com o tempo, por razões que são extraliterárias e que não têm a ver com o livro, passaram a tentar destroçar o livro e o projeto do livro, entendeu? Desacreditar, então associar, sei lá, o livro a, sei lá, ao pior da literatura brasileira, sabe? Ao pior da, sei lá, contra, por exemplo, associar José de Alencar no pior que José de Alencar pode ter, entendeu? Na relação com a identidade brasileira, com os indígenas, e fazer o livro ser uma caricatura ou ser um objeto literariamente fraco, vazio. Então é engraçado, porque acho que isso aí é do ser humano, mas eu acho que isso aí também, para todo mundo, isso aí serve de um pouco de lição, faz aquilo em que você acredita, porque entendeu? Vai sempre ter alguém tentando puxar o seu tapete. E embora esse livro tenha sido, não estou reclamando não, foi super bem recebido. Então, sei lá, é isso. Isso, só lembrando também, né, que hoje o nosso encontro é especificamente sobre 9 noites, mas há outras obras maravilhosas. Mongólia, que também já foi pedido em vestibulares, que é um reconhecimento da academia da qualidade literária. O Filho da Mãe, Simpatia pelo Demônio, tem várias obras bacanas, tá? Não fica só preso a 9 noites, a gente está diante de um grande autor contemporâneo brasileiro. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Porque a gente está pensando em encerrar. A Yasmin quer fazer mais uma. Bom dia. A minha maior dúvida em relação ao livro, quando eu li o 9 Noites, foi sobre o título. Por que 9 Noites? Qual foi a inspiração que o senhor teve para colocar esse título? Como foi o processo criativo? Se foi bem aceito? Porque, né, quando a gente coloca, caso escrito, coloca um título, isso, querendo ou não, atrai muito as pessoas, os leitores, a se interessar pelo livro. E também tem a indústria por trás, né? Então eu queria saber um pouquinho sobre o... De fato, teve a mão do editor também, porque eu tinha um monte de possibilidades de título antes, eu estava meio perdido, não tinha isso claro. 9 Noites era um deles, mas quando eu mandei para o editor pela primeira vez, eu pensava em Tabu, o título ser Tabu. E Tabu tem a ver com um filme de um cineasta alemão do cinema mudo que se chama Murnau, que fez um filme que era nas ilhas da Polinésia, não sei o quê, que tinha a ver com paixão, não sei o quê. Então, e tinha a ver com essa coisa sexual. Eu achei que pudesse, sei lá, pudesse ser um título legal. O editor falou, não, é péssimo, não quero. E dá outro aí. E aí 9 Noites era um deles. E 9 Noites porque são as 9 noites com o Manuel Perna. Então, que eu acho que são muito... quer dizer, a condição de possibilidade dessa narrativa. Quer dizer, se não houvesse 9 Noites com o Manuel Perna, não havia história, não havia livro, né? Então, por isso se chama 9 Noites. Mas teve a mão de um editor. Não sei se é o mercado, se é uma... Enfim, a indústria do livro, mas o fato é que ele foi muito, muito preciso e eficaz em dizer que o final era bom. E, no final das contas... Eu preciso perguntar, porque durante a leitura do livro foi aparecendo e me chamando a atenção as frases "ninguém nunca me perguntou" e por isso também nunca precisei responder, do jornalista. E
Isso é para quando você vier, do Manuel Perna. Foi uma... Por que elas se repetiram tantas vezes assim? Foi uma tentativa de marcar a troca do narrador? Eu imagino que tem um motivo, porque apareceram várias vezes. Inclusive, durante os capítulos, assim, foi... Por quê? Literatura, eu acho que há algumas frases que você não domina completamente. E eu acho que o principal do livro está justamente nesse lugar aí, no lugar que você também não tem domínio sobre aquilo. Porque é o sentido mais rico. É um sentido que está atravessado pelo inconsciente, atravessado por uma espécie de um automatismo aí que, como se você fosse possuído por um sentido, né? Então isso aí me interessa muito, embora sejam frases muito simples, é como se elas carregassem ali um sentido para além do que eu posso dominar, do que eu posso entender nelas. E aí, mas a do Manuel Perna, eu só me dei conta a posteriori. É bonito isso, porque tem um negócio inconsciente, não é plágio, mas é um negócio que agora, conscientemente, na retrospectiva, eu entendo de onde veio e passa a ser uma homenagem até. Mas tem um escritor angolano, que também era antropólogo, que se chama Rui Duarte de Carvalho, e que escreveu Vou Lá Procurar Pastores. E que era o seguinte, era um livro de antropologia, não era de ficção, em que eles estudavam uma etnia, umas tribos do sul de Angola, na fronteira com a Namíbia. E aí ele era especialista desse povo e ele tinha programado uma viagem para lá e convidou uma amiga dele inglesa, se eu não me engano, da BBC, eu não sei o que, a se juntar a essa expedição com ele para lá e com ele visitar os pastores, né? E ela não chegou, o voo atrasou, não sei o que, e ele não podia adiar a viagem, foi. E aí ele escreve o livro dizendo, vou lá procurar pastores, e o livro inteiro é para quando você vier. E só que eu não me dei conta disso imediatamente. Eu tinha lido, amado o livro dele, tinha escrito uma resenha sobre o livro dele, e de repente isso daí calhava exatamente na situação do Perna escrevendo para alguém que um dia vai aparecer. E quando eu encontrei com o Rui Duarte, depois ele veio a São Paulo, ele já morreu, é um escritor incrível, eu disse para ele, cara, eu tô morrendo de vergonha porque eu escrevi uma frase que é sua, entendeu? Mas eu não me dei conta disso. E eu não só escrevi, como eu reiterei, entendeu, ao longo do livro inteiro, como se fosse um motivo central do livro. E ele foi incrível, esse cara, porque ele falou, não existe plágio, entendeu? Nesse sentido, quer dizer, lógico que existe plágio. Mas porque é isso, de novo, quer dizer, a literatura ela também é uma obra coletiva, né? Quer dizer, na verdade, o que você está escrevendo é resultado de um monte de influências, entendeu? De um monte de leituras, de um monte de coisa. E então, quer dizer, essas duas frases, a outra não, a outra é absolutamente minha, eu acho, mas elas dizem coisas que eu não domino, inclusive, e essa sim, isso é para quando você vier, inclusive de um lado inconsciente que está no livro, né? Então, quer dizer, dessa minha leitura do Rui Duarte, que de repente passa a ecoar dentro do livro de uma outra forma. E então é isso. Para a gente encerrar, queria só pedir para você um conselho para quem quer escrever. A gente sabe que está difícil hoje o mercado editorial, chegar com um livro lá, alguém que não é consagrado, né? A gente sabe que existem outros caminhos, né, hoje em dia, pela internet e tal, mas qual é o seu conselho para quem quer escrever? Conselho para quem quer escrever eu não tenho. Inclusive, assim, sei lá, quando eu fiz vestibular eu não sabia nem fazer redação, eu tive que ter aula de redação porque eu não sabia fazer, não era minha. Eu queria fazer cinema, eu queria ser cineasta, e aí os caminhos também foram me levando para esse lugar. A única coisa que eu posso dizer, assim, conselho, não sei se é conselho, mas se eu fosse jovem, que eu acho que da minha idade dá para ver olhando assim, é que é o seguinte, me dá a impressão que tem aí não é a teoria da conspiração, mas tem uma vontade
em fazer as pessoas serem menos inteligentes, entendeu? Tenho uma vontade de fazer as pessoas serem menos cultas e fazer as pessoas pensarem mal e para elas se tornarem presas mais fáceis, entendeu? De discursos que são absolutamente mentirosos e grotescos e tudo mais em várias áreas. Então, o que eu acho é o seguinte, só depende de você, porque se você não pegar essa chance, se você não ler demais, você vai ser, destruído por essa coisa que está acontecendo no mundo, entendeu? É uma vontade de fazer as pessoas serem gado. Então, assim, só depende de vocês. E é o seguinte, é um esforço incrível, é difícil ler, é difícil gostar de ler, é um aprendizado, mas disso depende a sobrevivência de vocês. Então não é nem a questão de querer ser escritor ou não, mas é de querer viver e ser cidadão, e cidadão livre e com autonomia e independência. Isso aí depende de um esforço de cada um de vocês, entendeu? De ler muito e se esforçar demais, entendeu? Para não se submeter a esse negócio que estão querendo impor em cima de vocês. E, sobretudo, em cima de gente da idade de vocês, entendeu? Que é o futuro. Eles querem destruir vocês. Esse negócio eu tenho certeza, e não é teoria da conspiração. Bom, agora eu espero conseguir falar. Pessoal, infelizmente, tudo que é bom acaba, né? Porque a gente acaba deixando, senão eu ia segurar eles o resto do dia aqui e a gente ia continuar batendo papo. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, tá? Espero que tenha sido muito proveitoso, né? Agradecer a presença do Marcelo, da Emily, da Yasmin, e gostaria muito de agradecer especialmente para o Bernardo pela generosidade de ficar conosco 1h30 trocando a experiência que ele tem, a vivência que ele tem, né? Porque ao longo de ontem e hoje eu descobri o seguinte: grande parte das coisas você escreve a partir da vivência que você tem. Tem-se o direito de viver, de arriscar. Tá? Sem vivência ninguém escreve. Escrever do nada ninguém escreve. Você tem que viver, tem que buscar. Tem esse direito. Tá? Tô errado, Bernardo? Tô errado? Tem que viver. Então, arrisquem, tá? Porque eu acho que é essencial arriscar. E ele falou uma coisa que a gente fala muito, né? A vida da gente leva a gente por caminhos tão diferentes ao longo dela. Tem o direito de descobrir esses caminhos. Não se segurem, não. Vocês vão mudando, vão flanando gostoso e vão construindo uma carreira, uma história. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado ao Bernardo. E até amanhã, que nós temos amanhã Angústia Rimada, em rap. Tá? Amanhã Angústia em rap, com o Marcelo Gugu, ele vai estar apresentando Angústia, com a presença do Luiz Cláudio e do De Grande, que vão estar mediando amanhã. Tá bom? Vai ser barra pesada. Bom descanso para todos.